Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre as implicações lógicas. Então, qual é a definição, né? Primeira coisa, a gente vai dizer que uma proposição composta P, formada por P, Q, R, né, por proposições simples, implica logicamente ou apenas implica uma proposição Q, uma proposição composta Q, dada por P, Q, R, assim por diante, se essa proposição Q é verdadeira sempre que a proposição P é verdadeira. Então, a gente vai dizer que P implica que, se Q é verdadeira sempre que a P é verdadeira. Em outras palavras, a gente vai dizer que P implica que, se nas tabelas verdade dessas proposições não aparece V para P e F para Q na mesma linha. Ou seja, sempre que P for V, a gente tem que ter que Q também é V. Então, não vai aparecer VF. Lá nas linhas dessas proposições, P e Q, não vai aparecer alguma coisa assim, ó, na mesma linha. Porque sempre que essa proposição aqui é verdadeira, essa precisa ser verdadeira. Tá? A notação que a gente usa quando isso acontece, quando P implica Q, é essa notação aqui. E agora vai aparecer essa seta, ó, dupla, né, com duplo tracinho aqui. Então, antes eu falei para vocês que quando a gente estava fazendo condicional, a gente usava uma seta simples. Agora, para implicação, que a gente usa essa seta dupla. E qual é a diferença? Porque se nós formos pensar, lá quando a gente tinha o condicional aqui, ela só era falsa quando a gente tinha VF. Aqui a gente tem que P implica que se não acontece VF. E aqui eu dizia assim, não pode acontecer VF. Na verdade pode, né? Quando acontece VF é uma proposição falsa. Aqui não pode acontecer VF porque senão essa proposição não implica nessa. Qual é a diferença entre essas duas coisas? O que a gente tem aqui, ó, é uma proposição composta, tá? Então, se P, então, Q é uma proposição que tem um valor lógico, ou é verdadeira ou é falsa. Essa aqui é uma nova proposição. A implicação, se P, então, Q, é uma relação entre essas duas proposições. Ela pode acontecer, a implicação, ou não acontecer. Ela não acontece se essa é V, essa é F. Daí a gente não tem a implicação. É diferente de dizer que é verdadeiro ou falso. Tá? Então, uma implicação é uma relação entre essas duas proposições. Okay? E essa aqui é uma nova proposição. Bom, vamos lá. Vamos ver um exemplo. Eu fiz aqui uma tabela usando as proposições PQ. Aí eu fiz a composta P e Q, a composta P ou Q e a composta P, C e somente CQ. Eu quero ver se tem alguma que implica em outra aqui. Tá? Na verdade, a gente pode ver várias possibilidades. Por exemplo, será que a proposição P, então será que a proposição P implica a proposição P ou Q? Bom, a gente precisa olhar a tabela verdade. Sempre que essa daqui for verdadeira, essa daqui também tem que ser. Então, a gente vai olhar aqui, ó. Aqui a P é verdadeira. Aqui a Q é verdadeira. Ok. Pzão e Qzão, né? As proposições compostas. Aqui é verdadeira, aqui é verdadeira. Ok. Agora, a gente tem aqui falso e aqui falso. Essas linhas aqui, ó, não importam para ver a implicação. Eu preciso que sempre que essa é verdadeira, essa é verdadeira. Então, existe a implicação. Então, eu não preciso olhar aqui para essas linhas, tá? Eu só vou olhar onde P é verdadeira. E aonde P é verdadeira, P ou Q é verdadeira. Então, existe essa implicação aqui. Tá? Uma outra, vamos ver aqui, P e Q. Será que P implica P e Q? O ou a gente viu que implica, né? Ok. Agora aqui. Bom, vamos ver. Será que sempre que essa é verdadeira, essa é verdadeira? Bom, a P é verdadeira aqui, a E é verdadeira aqui. A P é verdadeira aqui, mas aqui, ó, é falso. Então, eu tenho uma proposição aqui que é verdadeira, mas aqui é falsa. Então, não tem essa implicação aqui.
Pzinho não implica P e Q. E aí a gente pode fazer várias combinações aqui para ver se existe a relação de implicação ou não. Por exemplo, PC e somente CQ. Será que implica em P ou Q? Bom, precisamos olhar aqui para a tabela verdade. Sempre que essa for verdadeira, essa tem que ser. Vamos ver. Aqui essa é verdadeira. O que acontece com P ou Q? É verdadeira. Ok. Aqui é falso, aqui é verdadeira. Aqui é falsa. Então, não tem essa implicação aqui. Mas tem outras aqui que a gente pode olhar. Eu coloquei aqui alguns exemplos. E olha só, tem algumas que recebem nomes especiais. Elas vão ser chamadas depois de regras de inferência. A gente vai ver mais para frente as regras de inferência. Elas vão vir dessas implicações aqui, algumas, né? Então, por exemplo, P implica P ou Q. Essa daqui a gente viu lá, foi a primeira que a gente viu que dava certo. Mas a Q também implica P ou Q. Essas duas a gente chama de adição. Tá? A gente vai ver depois com mais calma todas as regras de inferência. Por enquanto a gente vai vendo, começando a se acostumar com elas. Por que adição, né? A gente pensa assim, bom, se P é verdadeiro, P ou Q vai ser sempre verdadeiro. Né? Q é verdadeiro, então P ou Q é sempre verdadeiro. Eu estou adicionando alguma coisa, eu tenho P, vou adicionar aqui o Q e vai continuar sendo verdadeiro. A gente pode concluir aqui também por essa tabela que P e Q implica P ou Q. A gente pode concluir que P e Q implica P, C e somente CQ. A gente precisa olhar lá na tabela para ver que existe essa implicação. E essa última aqui, que é chamada de simplificação. Então, se a gente tem P e Q, isso implica P. Só a gente pensar, né? Ó, se essa proposição for verdadeira, como é uma conjunção, isso significa que as duas têm que ser verdadeiras. Se as duas são verdadeiras, então é porque P é verdadeira. Ou seja, se essa é verdadeira, essa é verdadeira. Então, existe essa implicação, que a gente chama de simplificação. Pode simplificar para P ou pode simplificar para Q. P e Q implica Q. Então, são algumas implicações aqui iniciais. Bom, vamos ver mais um exemplo? Essa aqui a gente vai chamar de silogismo disjuntivo. Então, como que é essa implicação? A proposição P ou Q e não P implica Q. Então, olha só, vamos pensar assim, ó. O que acontece se essa proposição toda aqui for verdadeira? Se essa proposição toda aqui for verdadeira, como a gente tem uma conjunção, significa que essa tem que ser verdadeira e essa aqui também tem que ser verdadeira, certo? Mas se o não P é verdadeiro, é porque o P é falso. A gente sabe, então, que P é falso. Mas a gente tem aqui que P ou Q é verdadeiro. E se P é falso, então a Q tem que ser verdadeira. Opa, a Q é verdadeira. Então, o que a gente fez? Eu supus primeiro que toda essa proposição aqui é verdadeira. E aí fui analisando e cheguei à conclusão que se essa proposição é verdadeira, então essa daqui tem que ser verdadeira também. Então, essa é uma forma da gente analisar se existe essa implicação ou não. A outra forma é a tabela verdade. Pela tabela verdade, a gente vai poder concluir isso também. Ó. Então, PQ, P ou Q, a gente vai precisar aqui. Vamos precisar do não P e aí a conjunção. Então, estou fazendo aqui a tabela verdade dessa proposição para ver se implica nessa proposição aqui. Bom, vamos ver. Sempre que essa aqui for verdadeira, essa tem que ser verdadeira. Para dizer que essa implica nessa, né? Estou fazendo daqui para cá. Ó. Quero que aquela última lá implique nessa daqui. Bom, ela só é verdadeira aqui na terceira linha. Então, as outras não importam. É para a terceira linha que eu vou olhar. Nessa terceira linha, a Q é verdadeira. Então, vale essa implicação. Tá? Então, vimos duas formas aqui de analisar se implica ou não implica. Né? Uma eu fui analisando e a outra pela tabela verdade. Pela tabela verdade não tem erro. Né? A gente analisa ali aonde ela é verdadeira e vê se a outra lá também. Mais um exemplo? Essa aqui se chama modus ponens. Então, vamos fazer da mesma forma? Vamos fazer primeiro analisando aqui. Ó. O que acontece se essa proposição é verdadeira? Bom, a gente tem uma conjunção, então se ela é verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Bom, então a P é verdadeira. A P é verdadeira.
Mas se P, então, Q, ela só é falsa quando a gente tem VF, né? Mas eu estou dizendo que ela é verdadeira e eu já sei que a P é verdadeira. Então, a Q vai ter que ser verdadeira também, senão essa aqui ficaria falsa, né? Bom, se aqui é verdadeira, pronto. Cheguei aqui nessa daqui e concluí que ela é verdadeira. Vamos repetir? Ó, tô dizendo, vou escrever aqui embaixo. Tô dizendo que essa proposição aqui é verdadeira e quero ver o que acontece com a Q. Se essa proposição é verdadeira, como a gente tem uma conjunção, se essa toda aqui é verdadeira, se a gente tem uma conjunção, é porque cada uma dessas duas tem que ser verdadeira. A única possibilidade da conjunção ser verdadeira é quando as duas são verdadeiras. Então, essa é verdadeira e essa é verdadeira. Essa é verdadeira, essa é verdadeira. Bom, já sei que a P é verdadeira. E aqui eu tenho um condicional que é verdadeiro. Como a minha P aqui eu já sei que é verdadeira, aqui tem que ser verdadeira, porque se fosse falsa, eu teria aqui falso, né? Então, eu sei que a minha Q é verdadeira. Daqui eu concluo que a Q é verdadeira. Então, sempre que essa é verdadeira, a Q é verdadeira. A gente tem a implicação entre essas duas proposições. Analisando, né, as proposições ou então tabela verdade. Tabela verdade a gente aprendeu a fazer, elas ajudam muito aqui nessa análise. Ó, tem o P, Q, se P, então Q, e se P, então Q e P. Quero analisar essa aqui se implica na Q. A Q já está aqui, né? Então, vou ver daqui para cá. Sempre que essa daqui for verdadeira, essa tem que ser. Bom, só tem verdadeira aqui na primeira ela é verdadeira, então ok, existe essa implicação entre essas duas proposições. Propriedades das implicações lógicas. Então, uma implicação lógica tem duas propriedades. A primeira delas é a reflexiva, né? Ela é reflexiva. Uma proposição P sempre implica ela mesma. Então, P implica P. Claro, né? Se a P é verdadeira, então é claro que a P é verdadeira. Sempre que P for verdadeira, a P é verdadeira. Então, existe a implicação dela para ela mesma. É a reflexividade. A outra propriedade é a transitividade. Então, a implicação ela é transitiva. Se uma proposição P implica uma proposição Q e a proposição Q implica uma proposição R, então a proposição P implica a proposição R. Então, ó, se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Então, a P aqui implica a R. Como que a gente pode ver que isso é verdade? Bom, se essas duas aqui são verdadeiras, né? Se acontece essas duas coisas, eu quero mostrar que acontece essa daqui. Para mostrar que acontece essa daqui, eu preciso ver se sempre que P é verdadeira, a R é verdadeira. Então, vamos supor que a P é verdadeira. Será que existe a possibilidade da R ser falsa? Bom, se P é verdadeira, como a gente tem essa implicação aqui, se P então Q, então a Q também tem que ser verdadeira. Se P é verdadeira, a Q é verdadeira. Mas aí se a Q é verdadeira, como a gente tem essa implicação da Q para R, então a R também é verdadeira. Então, se a P é verdadeira, a R é verdadeira. Essa é a transitividade da implicação lógica. Bom, o primeiro teorema que a gente tem aqui sobre as implicações diz o seguinte: a proposição P implica a proposição Q se e somente se a condicional, se P então Q, é uma tautologia, ou seja, se essa condicional é sempre verdadeira, né? É uma tautologia. Bom, veja, aqui eu tenho uma implicação, aqui eu tenho uma nova proposição. Então, lá no começo eu falei que são coisas diferentes, né? Mas aqui existe alguma relação entre essas duas coisas, entre a implicação e a proposição. Se acontece a implicação, acontece uma tautologia, acontece que essa proposição é sempre verdadeira. E se acontece dessa proposição ser sempre verdadeira, acontece a implicação. A gente tem um se e somente se. Quando a gente tem um se e somente se, nós temos que provar duas coisas, né? Primeiro, vamos supor que a proposição P implica a proposição Q. Então, P implica Q. Nesse caso, eu quero mostrar, então, que esse condicional aqui é uma tautologia. Bom, na tabela verdade, não vai acontecer da P ser verdadeira e da Q ser falsa, uma vez que a gente tem a implicação. Se a gente fizer a tabela verdade, né?
lá nas colunas da P e Q, nunca vai acontecer VF. Sempre que P é verdadeira, a Q também é verdadeira. Pode acontecer da P ser falsa, e nesse caso aqui tanto faz a Q ser verdadeira ou ser falsa, né? Isso aqui não tem nenhuma consequência para a implicação. Na implicação eu só quero ver quando a P é verdadeira, se a Q também é verdadeira. Ok, mas eu quero mostrar agora que esse condicional é uma tautologia. É sempre verdadeira. Bom, eu vou ter linhas onde eu tenho V e V para as duas, que então o condicional é V, e eu vou ter linhas onde eu tenho FV, que daí é verdadeiro, e eu vou ter FF, que é verdadeiro. Então, em qualquer caso, sempre vai ficar verdadeiro aqui. Nunca vai aparecer aqui ó, uma linha VF. Nunca vai aparecer uma linha VF, porque senão eu não teria implicação. Se eu tivesse VF, aqui seria F, né? Mas isso não vai acontecer porque eu não tenho isso daqui. Então, essa proposição é sempre verdadeira, é uma tautologia. Agora, eu preciso mostrar a volta. Se essa proposição é uma tautologia, eu quero mostrar que existe a implicação. Então, suponhamos agora que a proposição, se P, então, que é uma tautologia, ela é sempre verdadeira. Então, ela só possui V na sua coluna da tabela verdade. Assim, não temos uma coluna onde P seja verdadeira e Q seja falsa, logo P implica Q. Então, é uma análise parecida aqui, né? Olhando agora de trás para frente, a gente tem que essa proposição aqui é uma tautologia, então ela só tem V. Só V lá na coluna é uma tautologia. Se ela só tem verdade, é porque não vai acontecer de ter uma linha aqui VF, né? Senão daria falso aqui. Não vai ter uma linha assim. Se não vai ter uma linha assim, significa que sempre que P for verdadeira, Q também é. Não vai acontecer de P ser verdadeira e Q ser falsa, então P implica aqui. Okay? Bom, então, vamos ver um exemplo? Eu tenho aqui uma implicação, ó, uma implicação entre essa proposição aqui e essa proposição. E aí, entre essas duas proposições, foi feita aqui uma condicional, né? São as mesmas proposições ali, foi feito um condicional. Então, quando eu quero analisar a implicação, eu posso ou fazer a tabela e analisar aqui as duas colunas, como está aqui em amarelo, a gente já vai olhar, ou eu posso fazer o condicional entre essas duas proposições e olhar se eu só tenho V aqui na coluna, se é uma tautologia. Tá? Em ambos os casos, a gente vai concluir se é ou não uma implicação. Hein? Olha só, essa implicação aqui, ela é chamada de silogismo hipotético. Quando eu coloquei o nome aqui, esqueci de colocar o nome. Mas é assim, ó, se P então Q e se Q então R, implica que se P então R. Então, esse é o silogismo hipotético. Aqui é a mesma coisa, só troquei aqui pelo condicional. Tá? Aqui, essa proposição P e essa proposição Q, eu só dei nomes aqui para a gente falar sobre Pzão e Qzão, né? Num caso ali eu tenho que Pzão implica Qzão e no outro caso a gente está fazendo o condicional de P e Q aqui. Tá? Então, só separei aqui a proposição da esquerda e a proposição da direita, dei nomes para elas. Bom, vamos montar a tabela, verdade? Então, a gente já sabe que são 3 proposições iniciais, a gente vai ter 8 linhas, de 4 em 4 aqui, de 2 em 2, de 1 em 1, tá montado aqui PQR. E aí, para fazer, então, essa primeira proposição, esse Pzão aqui, ó, deixa eu apagar ali, o Pzão ali, a gente precisa fazer primeiro se P então Q. Preciso fazer aqui se P então Q. Então, vou olhar aqui essas duas colunas, VV é V, VV é V, VF é F, VF é F, e aqui FV, FV, FF, FF é tudo verdade. Depois eu faço o se Q então R. Então, vou olhar aqui para essa e para essa. Se Q então R. VV é V, VF é F, FV é V e assim por diante. Depois eu vou fazer o condicional dessas duas e aqui eu vou ter a minha proposição Pzão, Pzão de PQR. Bom, a conjunção só é verdade quando as duas são verdadeiras. Então, aqui na primeira linha é verdadeira, na segunda é falsa, na terceira é falsa, na quarta é falsa, na quinta é verdadeira, na sexta é falsa, sétimo verdadeiro, oitavo verdadeiro.
E a outra proposição aqui, Q de PQR, ela só tem P e R, né? Ela não tem aqui. Mas como a gente está trabalhando com aqui, a gente coloca as 3 aqui, não tem problema, tá? Só vai aparecer 2, mas não tem problema a gente colocar ela aqui. Só para a gente saber que a gente está trabalhando com 3 proposições ao mesmo tempo. Quando eu falar, por exemplo, Q de VVF, se eu tivesse escrito só que aqui é P e R, porque só está trabalhando com a P e R, eu não consigo falar desse jeito, né? Como é que são as 3? Mas aí eu estou falando lá da P, que tem VVF, e dessa aqui eu não consigo, né? Trabalhar do mesmo jeito. Tá? Então, a gente usa as mesmas proposições aqui. Ok, se P então R, eu vou olhar aqui. Se P então R, VV, VF, aqui vai ser F, aqui vai ser V, aqui vai ser F, e aqui vai ser tudo V, né? Porque começa com F, então vai ser tudo V. Olhando para essas duas em amarelo, eu consigo verificar se existe a implicação ou não. Então, essa aqui é verdadeira, ok? Falso, 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 não importa, né? Essa aqui é verdadeira, ela é verdadeira, ok? Falso não importa. Essa aqui é verdadeira, verdadeira, verdadeira. Sempre que a Pzão é verdadeira, a Qzão é verdadeira. Então, existe a implicação. Essa P implica essa aqui. Ou então, vou fazer agora o condicional dessas duas. Vou fazer o condicional aqui dessas duas. VV é V, FF é V, FV é V, FF é V, VV é V, FV é V, VV é V, VV é V. Tudo V. Né? É uma tautologia. Então, repetindo, porque eu não escrevi o nome aqui, o nome dessa implicação aqui vai ser uma regra de inferência posteriormente chamada de silogismo hipotético. Bom, vamos lá. Como consequência desse teorema, a gente tem um corolário que diz assim: se a proposição P implica a proposição Q, então temos que essa P implica Q, quaisquer que sejam P0, Q0, R0. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho uma proposição formada por Pzinho, Qzinho, Rzinho e assim por diante. E aqui eu tenho a Q formada por Pzinho, Qzinho, Rzinho e assim por diante, né? As mesmas proposições iniciais. Aqui nessa segunda implicação, eu tenho a mesma P, ó, a mesma P, só que no lugar de Pzinho, Qzinho, Rzinho, entrou um P0, Q0, R0. A mesma coisa aqui. Aqui é a mesma Q, mas no lugar do Pzinho, Qzinho, Rzinho entraram outras proposições aqui, que podem ser compostas, podem ser simples mesmo, tá? Mas eu posso substituir e continuar acontecendo a implicação. Então, vamos ver um exemplo para entender um pouquinho melhor. A gente viu no exemplo 4 o silogismo hipotético. A gente viu essa implicação aqui, a gente já viu que existe essa implicação, acontece a implicação entre essas duas proposições. Essa proposição aqui, então, seria lá o meu Pzão de PQR. O meu Pzão de PQR. E essa proposição aqui é o meu Qzão de PQR. Okay? Agora, vamos olhar para novas proposições aqui, ó, a P0, Q0, R0, que vai trabalhar com Pzinho, Qzinho, Rzinho, só que eu vou mudar agora as proposições, ó. A P0 eu vou colocar uma outra qualquer, é qualquer, ó. A Q0 é uma outra qualquer, a R0 é uma outra qualquer. Então, a P0 eu fiz Q e não P, a Q0 eu fiz não P, a R0 eu fiz P, C e somente C, R. São proposições quaisquer, tá? Só que, na hora que eu vou fazer a implicação, eu vou usar esse formato aqui, ó, esse mesmo formato. No lugar do Pzinho, então volta lá para o corolário, ó, no lugar do Pzinho, eu vou colocar o Pzão. No lugar do Qzinho, eu vou colocar o Qzão, Pzão zero, né? Qzão zero. No lugar da Rzinho, é Rzão zero. Então, olha como é que fica a nova implicação, ó. É bem comprida, então vamos com calma aqui. Ó. Ela era ali, ó, se P, então Q. No lugar do Pzinho, eu vou colocar o P0. Então, vai ficar Q e não P. Tá aqui, ó. Essa daqui, ó. Ela é P0. Se P0, então, Q. O Q eu vou substituir pelo Q0, que é não P, né? Então, tá aqui o não P, ó. Esse é o Q0. Ó.
Então, isso aqui tem o mesmo formato que tinha aqui, ó. Se P, então Q, aqui tem se P0, então Q0. Tem o mesmo formato. E aqui o não P, ó, é o Q0. Se Q0, então, o P6 somente CR é o R0. R0. Isso implica... Então, veja que esse aqui tem exatamente o mesmo formato aqui, ó. Se P, então Q, esse Q, então R. Se P0, então Q0, esse Q0, então R0. Isso vai implicar em se P0, então R0, que é o que aparece aqui, ó. O P0 e o R0. Então, essa proposição aqui, gigante, né, tem uma linha bem comprida, ela é igual assim, né, tem o mesmo formato do que o silogismo hipotético. Então, ela é um silogismo hipotético. Eu só estou trocando as proposições, mas continua valendo a implicação. Então, como é que eu vou olhar isso, né? Aqui eu substituir, a gente consegue ver melhor, né? Se P0, então Q0, se Q0, então R0, implica que se P0, então R0. Mas olhando só para ela, sem fazer a substituição, eu preciso verificar ali, ó, que eu tenho um condicional, uma conjunção, e isso implica num condicional. Então, esse é o formato. Deixa eu apagar aqui que já está ficando muito rabisco. Aqui, ó. Eu vou olhar para o formato dela. Aqui eu tenho uma implicação entre duas proposições. Implicação não, desculpa. Aqui eu tenho um condicional. Aqui eu tenho um condicional e eu tenho uma conjunção entre esses condicionais. Esses condicionais estão em que formato? Ó, esse daqui é uma proposição. Aqui eu tenho uma proposição que é igual a essa daqui, ó. Que é igual a essa daqui. E aqui eu tenho uma outra proposição. Então, isso vai implicar numa proposição que tem o condicional dessa primeira com essa última. Tá? Vou olhar para o formato. Ó, essa daqui é igual a essa daqui, ó. Então, essa primeira com essa última, né, fazendo o condicional dessas duas, vai ser a proposição que vai aparecer aqui. Né? Aquela QE não P, CQE não P, então PC somente CR. Ok? Então, eu fiz uma bem comprida aqui, né? Fica até meio complicadinho da gente enxergar, mas é para a gente entender que eu não preciso, se eu tiver uma expressão como essa ali, se eu tiver uma implicação como aquela dali, eu não preciso fazer a tabela verdade dela. Eu não preciso fazer a tabela da verdade dessa daqui para ver que realmente essa implicação é válida. Essa implicação é válida. Ela é um silogismo hipotético que a gente já sabe que é válido. Tá? Só está escrito aqui com outras proposições, mas o formato é o mesmo, então é uma implicação válida. Tá? Existe essa implicação. Bom, com isso a gente acaba essa parte de implicação. A gente vai continuar falando de implicações, tem algumas outras ainda que recebem nomes especiais, que a gente vai continuar trabalhando com elas. E posteriormente a gente vai falar das equivalências lógicas. Tá? Por enquanto, tentem fazer a lista de exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no fórum. Até mais!